Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do All-In-Cast. Nesse podcast, mente e corpo jogam no mesmo time. E hoje eu tô com um convidado muito especial, meu amigo GK, nutricionista, ultramaratonista, maratonista, triatleta, Ironman. O cara já fez de tudo nessa vida e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa vida no esporte, sobre um pouquinho de nutrição também, que isso é muito bom. E é isso. Como é que tu tá? Tudo Beleza? certo. Seja muito bem-vindo, mano. Muito Obrigado obrigado. por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com alguém que eu gosto tanto, né? Meu coach, meu amigo. Então, uma honra. Além de tudo isso, a gente ainda é, além de amigos, a gente ainda é coach e atleta, né? Um do outro. E meu nutricionista também, então a gente troca os serviços da área da saúde. Bom Mano, demais. primeira pergunta de hoje é: quem é o GK Nutri? Bora lá. Eu acho que para responder essa pergunta eu tenho que voltar um pouco no tempo, né? O GK nasceu quando o Gabriel, né? Meu nome é Gabriel, entrou para nutrição por gostar muito do esporte. Então, ali criou-se, né, o arroba GKNutri, Aham. que foi o Instagram que eu criei na época para compartilhar ali algumas dicas como estudante e tal. E esse nome pegou, né? Tanto que hoje é o meu apelido, realmente as pessoas me chamam de GK. E ele nasceu de fato para contar ali essa história da nutrição, do esporte, né? Da paixão pelo esporte que sempre teve desde criança. E hoje, né, como tu falou, nutricionista, triatleta, ultramaratonista, sou do trail, sou do ciclismo, enfim. Eu realmente gosto de estar por tudo um pouco e buscando aí os sonhos, né, dessa loucura que é o E endurance. agora também, não recente, mas construindo aí uma bagagem de influência no Instagram, no YouTube. Tem lá o teu canal no YouTube, é Vida do GK. Tem o Instagram GK Nutri, que também bomba lá com a galera, faz as tuas publis, faz os teus vídeos, conteúdos, muito legal, inclusive. E, cara, antes de entrar na nutrição, antes de pensar em nutrição, como que era o GK lá quando era moleque, que eu tenho certeza que devia ser bem elétrico pelo tanto de coisa que tu faz. Tá aqui, né? Ó, a tatu nasceu de uma foto. Eu sempre fui uma criança e um adolescente elétrico mesmo, assim, gostava de todos os tipos de esporte, até me comparavam ali com Rocket Power, porque, né, fazia de tudo um pouco. Até hoje, né, não consigo ficar numa coisa só, eu realmente gosto da ideia de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e acho que por isso que veio o triatlon, né, por ser três esportes, mas eu já fui do skate, eu já fui do parkour, eu já fui da BMX, enfim, de tudo um pouco eu fiz quando era criança, adolescente, e tudo isso me levou, acho que, para a escolha da nutrição e principalmente para a escolha da nutrição esportiva, né? Sempre gostei do esporte, então fazia total sentido estar ali conectado de alguma forma com o esporte, e isso tudo também me levou para a questão da criação de conteúdo no Instagram, no YouTube, por gostar de mostrar ali um pouco da minha vida. Na época do skate, já fazia vídeos com o celular, com a câmerazinha que a gente tinha, editava, botava no YouTube. Então, o meu canal, se tu olhar lá, é desde 2016, se não me engano, no YouTube. Tem os vídeos arquivados lá no vlog em 2016, enfim. Então, a história já é um pouquinho antiga, mas que deu certo, que fez, né, virar acontecer. Acho que uns 2 anos atrás, que começou a realmente crescer ali números, né, no Instagram. Uhum. Eu recriei, remontei, na verdade, né, o canal no YouTube. Então, hoje a gente está engatinhando ali no YouTube, no Instagram já está caminhando um pouquinho mais rápido. E é O isso. Instagram hoje em dia é uma ferramenta muito rápida, né, de o cara conseguir, não seguidores, mas atrair pessoas que realmente querem se conectar com o tipo de conteúdo que tu quer passar, né, enfim. E o conteúdo esportivo hoje, acredito que está abrindo muitas portas e mais pessoas têm se interessado, né, com o conteúdo esportivo. Isso é bom, Sim, é uma isso é crescente, excelente, né, né? é uma crescente. E a gente que trabalha com a saúde, com o esporte, a gente vê esse retorno constante, porque a pessoa está ali no Instagram, vendo uma questão de corrida, se interessa pela corrida, vai buscar um treinador, vai buscar um nutricionista, para estar ali com um alinhamento, né? Não fazer por fazer. Então, acho que tem esse ciclo, tá bem desenhado hoje em dia, né? A galera vem buscar profissionais para ter uma guia ali. Aham. E quanto tempo que tu tá no triatlon? 5 anos, Cinco 5 anos anos. e pouquinho Tá. agora. Eu entrei em 2020, na época Aham. era crossfiteiro, tava 4 anos já de cross, e na época eu tava pedalando. Então foi mais ou menos ali na pandemia, tava pedalando bastante, já tinha um contato com bike fixa, com mountain bike, e eu comecei a pedalar mais constante com os amigos para sair de casa, né, naquela Aham. questão ali do confinamento, da pandemia.
e eu comecei a me interessar de fato por treinar ciclismo. Então, na época da Moving, né, Aham. eu comecei a treinar lá, conheci a Endurance por lá e comecei de fato a treinar bike com Endurance. Então, eu entrei primeiro no ciclismo. Depois, acho que, sei lá, uns 5 meses ali treinando ciclismo, decidi me inscrever para uma prova de triatlon, um sprint. Só que eu Que foi em Penha, simplesmente né? Que é o que é onde a foi gente vai esse final foi de em Penha, semana, né? exatamente, foi em Penha. Eu me inscrevi no dia primeiro, eu acho que era dezembro ou novembro, 1º de novembro, e a prova era dia 22 de novembro. Então eu tinha 22 dias, basicamente 21 dias, para aprender, né, voltar a nadar, que eu não tinha técnica nenhuma, sabia não, né, me afogar, e voltar a treinar corrida. Porque tu também já tinha feito, já fazia, tipo, já Corrida, surfava, né? já É, então surfava, é. enfim, tinha uma base ali do Aham. mar, tinha uma confiança no mar. Pelo menos o medo de estar dentro Exato, da água não exato. tinha. E eu fiz natação quando criança, assim, Aham. bem novo mesmo. Mas não sabia nada de técnica de natação, nunca tinha treinado corrida de fato, já tinha feito uma corrida ali, outra ali, mas nunca treinando. Então foram 22 dias ali de loucura e E das ao como que foi mar. esses 22 dias? Tipo, aonde que tu aprendeu? Tu foi Eu numa fui, academia? na Como que época, na foi? Limit, né? Aham. Daí me inscrevi nas aulas lá, então peguei umas aulas. Na época, a Endurance fazia aulas dentro da Aham. Limit. E fiz, acho que 2 idas ao mar na Daniela. Basicamente, entrei lá nadando cachorrinho quase. E a corrida daí por conta, né? No caso com a Endurance, mas por conta na rua mesmo, pegando a ideia. Sim. Pistas na época que era lá na, Na de São José, na né? São José, então era bem mais pequenininho ali o grupo, era mais Uhum. fácil de De iniciar do controlar, nada, de né? iniciar, é. E foram 22 dias, consegui fazer a prova dentro do tempo limite, era 2 horas de limite, eu fiz em 1h55, bem na manhã mesmo, só para Pra completar e completar. consagrar ali como um triatleta. Exato, e ali eu vi que o negócio era muito legal, voltou o Rocket Power lá de criança, né? Falei, cara, Aham. 3 esportes, é isso que eu gosto. Então, naquele final de semana da prova, eu saí do CrossFit, eu fiz tudo isso com o CrossFit junto, então eu Aham. treinei um mês de cross e triatlon, e daí eu decidi focar realmente a energia no triatlon, saí Sim. do cross, né? Foi uma despedida difícil, que eu gostava muito, e fui de fato pro triatlon. Na outra semana já vendi a Speed que eu tinha, comprei uma TT, e aí ferrou, né? Agora Aham. 5 anos aí de compra, vende bike, inventa moda de prova e O aí maior vai. comprador e vendedor de bike que eu conheço. Essa é o meu lema. O cara não para quieto com uma bicicleta durante pelo menos um ano. Eu falo que o problema é não ter dinheiro para ter todas que eu quero. Exatamente. Daí a É. gente tem que ficar trocando. Eu já sou uma pessoa mais conservadora. Eu tô 8 anos com a mesma bicicleta. Eu E tô acho com dó no que coração de ter que trocar porque tá na hora. eu acho que em Mas eu 5 anos não. de tri, cara, foram umas 20 bikes Caraca, por aí, 20 bikes. por aí. Teve mais bike do que eu tive na vida. Contando com fixa, mountain Sim. bike, TT, speed. Desde a É. época da BMX eu já era assim, Com então certeza teve muito mais bike do que eu tive na minha vida inteira. É, só contar pela Cervelo que eu tenho já há 8 anos, 8 anos. eu seguro bastante as bicicletas que eu tenho. Até porque não é fácil de achar uma bicicleta pra mim, né? Exato. GK, como que foi essa tua transição, né, do CrossFit pro triatlon? Como tu gostava bastante, foi algo que, tipo, no início, assim, tu sentia muita falta, te machucou de alguma forma, em questão sentimental, por não estar mais fazendo aquilo ali, porque também tem a questão das amizades, tem a Uhum. questão do ambiente, muda completamente. Antes era os atletas que faziam força pra caramba e Sim. foi pra galera que era a questão do endurance, que gosta de ficar horas e horas pedalando, horas e horas correndo, horas e horas nadando. Como é que foi essa transição? Foi bem louco até, porque na época grande parte do meu público do consultório, como nutricionista, era do cross também. Uhum, Então a gente é visto e é lembrado, né? Então eu tava ali sempre no box, treinando. Então o pessoal que vinha pro consultório era muito do CrossFit. Então teve esse uhum, baque também na nutrição. Mas eu gostei muito da ideia de trocar ali de ambiente, porque eu proporcionalmente era forte no CrossFit, por mais que eu tenha 63 quilos. Seja leve, mas proporcionalmente eu tinha bastante força, então eu conseguia uhum. levantar ali no terra 145, agachamento com 130, se não me engano. Então proporcionalmente era legal, mas quando eu fui pro desafio ali do Endurance, eu vi que eu não tinha aquela energia de fato de conseguir aguentar horas e horas de treino. Então, acho que esse desafio de, tá, eu não sou bom nesse negócio aqui, tenho que melhorar. Eu acho que isso me ajudou bastante a querer me puxar ali. E a questão, né, de tu saber que tem provas Ironman, enfim, tu, quero chegar nisso um dia. Então, essa construção, assim, eu acho que foi legal. O CrossFit
tem ali competições, mas é uma coisa mais de tu evoluir de categoria, a pegar um peso maior, né? Não tem uma construção só se tu for para um games, mas daí estamos falando de, É, né, aham. top mundial. Então eu não tinha tanto essa gana assim de querer evoluir tanto no cross. Agora no Iron ali, focando, né, para um Iron, eu já tinha ali uma meta de mais ou menos 5 anos, que foi o que, né, concluí. Então, acho que já tinha um objetivo traçado, assim, de longo prazo. No Iron, no Cross, não tinha tanto uma coisa a longo prazo, era muito momentâneo e gostava Aham. bastante, mas foi ok de sair. Eu comprei barra, eu tinha até pouco tempo atrás barra, anilha, tudo em casa, para fazer ali umas brincadeiras com alguns movimentos em casa mesmo, mas foi fácil até, não foi tão difícil assim. Eu Tão gostei difícil. bastante de cara, então gostei do Essa triatlon, transição foi boa, então, digamos me assim, pegou foi rápido. bastante, tanto que eu fiquei um mês ali com os dois e foi Uhum. um mês que eu decidi e é isso, tudo Que é certo. isso, que precisava mudar de ambiente, né? Às vezes a vida dá umas voltas que a gente Uhum, não entende também, mas que às vezes vem pra melhorar, né? Não que seja ruim o CrossFit, óbvio que exato. não, mas... Não, eu até tô me coçando para dar uns treininhos de cross às Aham. vezes, mas realmente o endurance em si, e hoje em dia até mais a questão de provas longas, né, que até é uma coisa que eu tô migrando agora cada vez mais, sem aquela pressão de pace, sem a pressão Uhum. de, tu tem que ser rápido. Eu sei que eu não sou uma pessoa tão rápida, então eu gosto dessa ideia do aguentar por longo tempo, né, uma atividade física. Então, a ultramaratona, o Ironman foram provas que me puxaram bastante essa questão de, continua. Tu tá indo, tu vai chegar, então, independente do pace, a questão de aguentar ali uma aventura, né, com cabeça, né? Mental ali pega muito. Então, acho que diferente do cross, no triatlon, nas provas de ultra ali, a gente acaba puxando muito a parte da mentalidade. Isso Aham. me dá uma vontade de treinar para aguentar esses desafios. A resiliência do atleta de endurance é diferente, né? Diferente. E a gente tem essa questão do querer muito é diferente de qualquer outra coisa. É, cara, e quando tu começou lá na nutrição, tu imaginava que talvez um dia tu iria pro esporte de endurance ou, tipo, nunca te brilhou os olhos, nem nada do tipo? Nunca Eu, se imaginou correndo, se imaginou fazendo um eu triatlon? até não tinha muita proximidade. Eu não conhecia de fato. Não, quando eu era criança, adolescente, eu não fazia ideia do que era Ironman, do que era triatlon. Nas Olimpíadas, não assistia. Então, eu fui ter mais contato realmente na época ali da pandemia, Aham. quando eu comecei né, conheci o Guto, conheci a Moving, então foi meio que sem querer que eu caí nesse mundo. Mas Então como que foi, foi? Tipo, tu conheceu quem primeiro eu acredito que o Guto eu já conhecia Ah, tinha conhecido o através Guto, aham. de amigos em comum ali, Aham. dos relacionamentos, e eu conheci o Guto, sabia que ele era triatleta, mas também não tinha essa proximidade já com saber o que que era o triatlon de fato, o Ironman. Sabia que existia, sabia que tinha aqui em Floripa, mas não era uma coisa que eu tinha proximidade. Então foi bem ao acaso, assim. Comecei a andar de bike porque eu gostava desde da época de BMX, quando eu era moleque de 15 anos, eu pegava BMX, 14 anos antes, pegava BMX lá de Barreiros, ia até o Campeche de BMX, sem, né, marcha, sem nada, sem freio. Ia lá dar uma passeada, voltava para Barreiros, então fazia ali um pedal de 40 km de BMX, Nossa. sabe? Tipo de pé sem sentar no banco, nada. Então já tinha sem querer essa ideia do endurance ali, só que Aham. não era explícito, né? Tava Sim. algo sem querer ali no meu dia a dia. Não entendi Então, ainda, no caso. exato, quando eu comecei a andar de bike fixa, de mountain bike, daí eu comecei a falar, existe essa ideia de sair de bike para fazer um treino, não para ir lá em um local X, né? Então, ali começou essa ideia de treinar para isso. Aham. E daí eu entendi que tinha moving, comecei a treinar de fato, entrei na endurance, né, com a ideia de fazer um treino, mas nem tinha ideia de provas, de ciclismo, algo do tipo. Realmente era para evoluir naquele esporte. Aham. E aí apareceu o triatlon, daí vieram as provas. Então ali que eu entendi que tinha um sprint, que dava para fazer um negócio menor do que um Ironman, e assim foi. É, porque a galera, às vezes, quem conhece o triatlon, às vezes acaba conhecendo por causa do Ironman, claro, que é uma baita de uma marca, e acredita que triatlon é só prova longa, né? E não é. Pô, Sim, a gente tem o sprint, o olímpico, o super sprint, exato. o duatlo, o aquatlo, então a gente tem diversas maneiras de se iniciar no triatlon, e eu prezo e sempre falo para os meus alunos que você comece por uma prova menor, que eu acho que é o mais Exato. legal, ter esse Concordo. processo, conhecer o corpo, conhecer como que
como que tu vai lidar, até porque se tu não passar pelas provas menores, tu nem vai saber se tu é bom numa prova menor ou não. E aí, Exato. às vezes, aquele atleta começou no triatlon e ele foi direto para uma prova longa, e aí lá na prova longa, às vezes, né, eu espero sempre que não, mas às vezes ele pode se frustrar numa prova longa e ele achar que ele é ruim no triatlon, mas calma, ele nem testou ainda uma prova curta para saber Sim, se de repente ele tem muito mais potência do que ele tem de endurance. Então, de exato. repente ele pode focar na prova curta. Anos da minha vida eu foquei em prova curta sem ir Sim. para longa distância. Eu fui para longa distância depois estava mais velho, Eu fiz né? 2 anos também. Eu tenho 10 sprints, Aham. então foram 2 anos fazendo sprint, 5 por ano mais ou menos, na média. Até pensar num 70.3, daí veio a questão da cirurgia, parou aí, né, 6 meses da minha vida, para no outro ano eu fazer um 70.3. E realmente, hoje no consultório, eu pego pacientes que estão há menos de um ano treinando e vão fazer um 70.3, estão há menos de 2 anos treinando e estão fazendo Iron. Não sou alguém para julgar, acho que muito mais um treinador do que um nutricionista para julgar. Eu estou ali para dar um caminho nutricional para ele conseguir fazer isso, mas eu acredito que da forma que eu fiz, que foi o que a Endurance me direcionou, foi o ideal. É, e Foram, tipo, eu não julgo, né? A pessoa que quer entrar pro esporte e queira fazer direto um Ironman. Eu não vou julgar essa pessoa porque ela está fazendo isso. Se ela me perguntar a minha opinião, eu vou falar. Eu não acho correto. Eu acho que você deve passar pelas provas curtas e depois ir pra prova longa. Só que, Perfeito. meu amigo, o dinheiro é teu, o cartão de crédito é Exato. teu, o O que tu corpo quiser é fazer, teu. o corpo é teu, o que tu quer fazer é contigo. A conta vai chegar, Exato. tanto no boleto do cartão de crédito quanto no teu corpo. Exato. Então, se tu quer estar a fim de pagar esse preço, é contigo. E eu só imagino, porque 5 anos de tri para fazer um Iron já foi sofrido, É, eu só imagino quem tá ali um aninho, deve ser loucura. exatamente. Eu demorei, logicamente, né? Porque eu comecei o triatlon com 12 anos, então eu demorei pelo menos 8, 9, 10 anos para fazer meu primeiro Ironman. Uhum. Mas porque eu era muito novo, né? Sim, Quando, na época que eu fiz em 2010 o primeiro Iron, eu tinha 21 anos, eu era o homem mais novo da prova, não se caramba. faziam, Sim, pessoas novas não não faziam faziam, né? Ironman. Hoje em dia a gente vê pessoas de Sim, 18 anos e ok, tudo certo, a tecnologia evoluiu eu muito. acho que a questão da divulgação da prova, né? Hoje, Era com o Instagram, diferente, com o aham. YouTube, é Cara, outra quando eu fiz coisa, né? o Iron, tinha 1.200 pessoas na prova. Loucura, né? Hoje bate 3.000 3 mil, pessoas e fácil. acaba a inscrição em menos de Uhum. 24 horas. É Então loucura. é uma loucura, né? Tipo, É. quando em 2010 eu fiz, 2022 eu fiz de novo, demorei Uhum. 10 anos pra fazer, e isso até foi algo que nesse período que eu fiquei 10 anos sem querer fazer um Ironman de novo, ali eu entendi que eu pulei algumas etapas. Pô, Uhum. eu lá com 21 anos fiz um Iron, não tinha toda a tecnologia e informação de qualquer coisa, seja de nutrição, seja de equipamento, para fazer de novo. E eu vi que naquele momento, tipo, pô, eu pulei algumas etapas. Eu podia ter Uhum. feito o Iron com uns 25, 26 anos, o meu primeiro Ironman, Sim, e podia ter continuado nas provas mais curtas, né? E ir testando algumas claro. provas até chegar lá, sei lá, testar uns 4 70.3 para ir Foi o que eu pro fiz. Iron Full, né? Mas beleza, tudo certo, É isso. aconteceu, era a oportunidade que eu tinha e eu me joguei de cabeça. E depois eu, logicamente, fiquei um tempo parado ali de provas longas, fiz algumas provas curtas e tudo mais, mas enfim, a gente veio aqui para falar de ti, não de mim. Cara, como que foi a tua primeira prova de triatlon? Tipo, a gente tu comentou ali que foi num pace e tudo mais, Uhum. mas como que foi entrar no mar pela primeira vez ouvindo a buzina de uma competição? E ali, a partir daquele momento, tu Sim, não tava lá num treino na Daniela com a Endurance, exato. do Guto gritando, prepara, foi. Tu Sim, tava numa prova aonde tinha regras, aonde tu tinha que cumprir aquela distância naquele percurso num tempo X determinado, né? Até um tempo X determinado, e a partir do momento que a buzina toca, é cada um por si, Deus para todos, e todos são rivais. cara, foi loucura, porque, como eu falei, eu fui acho que 2 vezes só pro mar antes, Uhum. e foi difícil. Eu sofri para fazer Daniela, boia e guarda-vidas, que dá o quê? Aham. 300, 400 metros. Aquela voltinha ali dá uns 500 metros, 400 metros, alguma coisa assim. Eu sofri bastante. Tinha que parar no meio E para a prova era respirar 750 e tal, metros, era sprint. 750. Então, eu botei o regulamento debaixo do braço e fui. Para parar e segurar no stand-up, enfim, não é um problema, tu não pode ter Não ajuda, pode né? ter ajuda, mas tu Então pode eu parar. botei o regulamento debaixo do braço e fui. Eu parei provavelmente umas 10 vezes. Caraca, Nadava, via um stand-up, eu segurava. segurava a cada 75 metros Aonde praticamente. eu, aonde eu via stand-up, eu segurava. Eu fui o penúltimo a sair da água, sem long, sem nada, sem wetsuit.
Saiu eu e depois saiu um cara de 60 anos de sunga. Então, assim, realmente tava a resistência ali atrás. Era eu Aham. e ele conversando no meio da natação, inclusive, e a gente tava, vamos se ajudar. Saí da água, ele saiu da água, E que enfim. legal, né? Tipo, pô, Muito duas massa, muito pessoas se massa. encontrarem no meio da natação, conversar e os dois se ajudarem, porque com certeza vocês dois foram ponto de apoio um pro outro. Isso, com Então, certeza. ele tava tranquilo porque tu tava Isso, ali e tu tava tranquilo porque ele tava exato, ali. Apesar de exato. ter toda Sim. a questão da segurança da prova, stand-up, jet Não, ski, foi a questão caiaque. da força ali mesmo. Aham. Eu lembro que a gente conversou umas 2 vezes, assim, durante a natação, tipo, bora junto, tal, não sei o quê. Isso é muito legal quando acontece na É, prova, né? e Cara, quase sempre e acontece, né? sempre Na acontece, corrida, né? Numas principalmente. provas a gente conta, e com certeza Sim, na Mons que tu vai contar aqui pra nossa, gente também, deve ter tido algumas pessoas assim. algumas boas. E, enfim, na bike era a parte que eu mais gostava, até hoje do triatlon é o que eu mais gosto de fazer, é a bike. Então foi mais tranquilo, mas também na época eu não sabia ainda fazer uma força de sprint, né? De Sim. realmente botar ali a cara no vento e puxar e puxar. Então eu fui tranquilo ali para realmente completar. E a corrida, estava treinando há 20 e poucos dias, não tenho uma performance tão boa na corrida, então ali foi bem pace Z0, tranquilo para chegar e completar a prova. Cheguei com 1h55, como eu Jogando com o falei. regulamento debaixo do braço de novo. Totalmente, era 2 horas, cheguei com limite, tranquilo. Cheguei feliz, sorrindo, passei o pórtico e foi muito massa, assim, a sensação de falar, cara, eu consigo fazer essa loucura aqui. Hoje, olhando para trás, cara, hoje, se eu sair daqui, eu faço um sprint agora sem problema nenhum. Mas Lógico. na época, com 20 e poucos dias de treino, foi um desafio muito difícil para mim, de falar, não sei se eu vou conseguir. De fato, faltaram 5 minutos para eu estourar o tempo. E mesmo fazendo tranquilo e tal, foi um desafio bem legal, assim, de falar, cara, eu consigo, eu treinei, eu consigo. E dali pra frente, né, cada vez tentando melhorar o tempo. O primeiro é com 1h55, o meu melhor sprint acho que foi com 1h15. Também não é o melhor tempo do mundo, mas temos 40 minutos de evolução, né? Sim. Então, considero uma evolução bem massa para quem estava lá fazendo para ver o que dava e daqui a pouco, né, tá ali realmente tentando fazer um tempo bom e assim vai. E como legal nessa parada do esporte de endurance, que hoje tu pensa assim, pô, eu fiz o meu primeiro sprint, passei baita perrengue, foi difícil no momento, foi complicado e tudo mais. E hoje, se alguém chegar pra gente e perguntar quantos sprints tu consegue fazer consecutivos todos os dias, eu, William, vou responder. Eu acho que eu passaria o resto da minha vida fazendo um por Tranquilo, dia tranquilamente. tranquilo. Acho Seria que, muito acho tranquilo. que hoje, Num ritmo tranquilo, num sim, ritmo fácil, eu passaria o resto da minha vida fazendo um sprint fácil. por dia. Uhum, Lógico que não é o aconselhável, não é o que eu sim, quero, não é o que eu vou fazer, mas mas é um treino de uma passaria. hora e É um pouco, né? treino de 1 hora e pouco todos Que os não dias, é nada que não é nada mais, absurdo pra quem já tá exato, acostumado, obviamente, né? E cada um na sua prateleira, tem gente que exato. ainda não está nessa prateleira e tá tudo certo. E como é legal, né, essa evolução, a É, gente vê. É claro que se me perguntar, William, tu faria hoje quantos olímpicos consecutivos? Bom, acho que daí não seria o resto da minha vida. Por sim. alguns anos eu conseguiria, Aham. talvez, né? 70,3, Um por final de não, semana tá acho que bom. um final de semana acho que eu conseguiria, né? Ironman nem se fale. E é legal ver essa evolução. E é legal ver a É, evolução da gente, como tu mesmo falou, né? Comparou a primeira prova com a outra prova de 40 sim. minutos de diferença entre elas. E que foi entre 2 anos, né? Porque faz tempo que eu já não faço sprint. Sim, cara, 2 anos Então, 2 anos, de 40 minutos. evolução. E a gente, às vezes, a gente acha que, tipo, pô, não tô evoluindo, não tô evoluindo. Cara, 2 anos, passa muito rápido. Uhum. E 40 minutos é muito tempo de diferença. Foi Então é aquela coisa, né? A gente tem quase que ter metade. paciência. Tem. O endurance em si, acho que é isso, né? Paciência, acreditar no teu potencial e no treino e na nutrição e, né, e em toda a construção para tu chegar lá. Não adianta querer pular etapa, como a gente falou, né? Realmente é um negócio que leva tempo. E Aham. até na época do teu Iron, tu via muito mais as pessoas mais velhas, né? Muito Por mais velho. isso, né? Aham. Por isso. Até a gente já comentou do Ultraman, tu falou, calma, não chegou a tua hora ainda. Deixa eu ficar mais velho, né? Que Exatamente. é a questão de construção, Cara, né? desde quando eu tinha lá meus 16 anos, eu acho que eu descobri o Ultraman, né? Descobri o que era o Ultraman, nem existia no Brasil, só Uhum, existia no Canadá e no Havaí, se eu não me engano, que é o Mundial de uhum. Ultraman. E aí eu pensei, um dia eu quero fazer essa prova e é o objetivo da minha vida. E eu coloquei que, Massa. tipo, tem que ser com pelo menos 40 anos. Tá chegando, eu tô com 36 anos. Daqui a 4 anos eu tenho 40 e aí vamos ver qual rumo a minha vida vai tomar. Logicamente não precisa ser exatamente com 40 anos, mas se for pra ser com 40 anos, vai ser.
E o B515 geralmente é ali em abril, e é o mesmo meu aniversário. Se for pra ser, vai ser 40 anos com o Se quiser B515. companhia, o convite tá feito. Não, com certeza. A gente vai estar junto nessa, com certeza, Bora. porque eu vou precisar de staff. Não, eu quero estar junto literalmente. Não, pra fazer a prova, então vamos, Meu coach tá na minha frente, né? Tenho que aproveitar os Vamos ver. momentos Vamos para ver se daqui pedir. a 4 anos vai ser o suficiente pra fazer o Ultraman. Vamos ver os próximos perrengues dos próximos anos. Cara, e depois dali do sprint, quais foram as provas que tu fez de triatlon? Foi direto pro 70.3 ou tu passou por Olímpico Eu, ou não, eu provas... nunca fiz um Olímpico, Nunca até fez hoje, Olímpico? Aham. 5 anos de trio, eu nunca fiz um Olímpico. Tenho 10 sprints, tenho 3,70.3, daí no caso antes disso teve a cirurgia, né, que eu tive Aham. que fazer. 3,70.3, um Fodax Solo Point 5, uma maratona, uma ultramaratona e o Iron. Foram as provas até Os agora. 370.3 que tu fez foram onde? Primeiro foi Floripa, Aham. então, né, pós-cirurgia eu me inscrevi Pós-cirurgia, aham. para o Rio, que seria Aham. em junho, só que eu, nos 6 meses ali pós-cirúrgico, eu tive o aval de fazer Floripa, que seria um pouco Aham. mais cedo. Então, eu fiz abril Floripa, isso em 2023. 70.3 Floripa em abril, 70.3 Rio em junho. Daí, no outro ano, eu fui para Valência, na Espanha, Valência, aham. 70.3 lá, e daí esse ano foi o full na Áustria, Quanto tempo que tu 2025. ficou parado da tua cirurgia? Tu fez uma cirurgia, pra quem não sabe, o GK fez uma cirurgia de ponto safena na perna esquerda. Com a perna Na esquerda. perna esquerda. Eu lembro de que tu reclamava que a tua perna ficava sem força e tu não conseguia entender o É, que que era, até conseguir fazer os exames e descobrir que era isso. Foram 5 meses de investigação. Aham. Então, mais ou menos ali no final de 2022, eu acho que, eu não lembro qual a data, mas foi fevereiro, se não me engano, que foi uma prova da live Uhum. que eu fiz, fiquei em terceiro lugar na categoria, e no dia seguinte, isso era um domingo, na segunda-feira, eu não conseguia pisar direito no chão. Ali começou dor. Antes disso, era uma fadiga, era um cansaço estranho só na perna esquerda. Então, eu ia treinar. Uma falha, assim, né? Não tinha força, não tinha. Era como se estivesse muito cansado na perna esquerda. É muito doido, né? Porque, Muito tipo, estranho, muito não tem estranho. como tu explicar pra uma pessoa, porque Não. se as Era. pessoas não têm o mesmo problema que tu, ela não vai Exato. entender o que que é. Era totalmente confuso na minha cabeça, eu tentava entender, não fazia sentido, os fisioterapeutas que me acompanhavam não entendiam também. Então foram 2 meses de fadiga, mais 3 meses mais ou menos de dor, daí corria 30 segundos, dava uma dor absurda, e a gente fez todos os tipos de exame possível. Então, raio-x dinâmico, fui para testando coluna, testando nervo da perna. Enfim, a gente fez tudo o que podia, até que na época do teste da coluna, o doutor Gustavo Carriço fez alguns testes na coluna, a gente Carriço, viu que não triatleta. era, triatleta, Fodax, enfim. É, o cara Ele é falou, brabo. cara, faz um Doppler. Ele meio que falou assim, ó, não é coluna, então vem aqui, dá uma olhada nisso aqui. Eu fiz o Doppler e tava lá. A Acusou. artéria obstruída, tinha acho que 30, 40% de passagem sanguínea, então mais da metade do sangue que era para ir pro panturrilha, pé, não tava indo direito. E aí o que faz muito sentido, porque sem Exato, sangue, sem oxigênio no músculo, não o músculo fica oxigenava. cansado e não consegue fazer contração muscular. Basicamente era um infarto, entre aspas, Uhum. né, da perna. Da perna. Aham. Então a dor do infarto, que a galera sente, né, braço, coração, enfim, eu tava sentindo lá na perna, do joelho para baixo. Porque querendo ou não, era um Era infarto. um infarto na perna. Aham. E foram alguns bons infartos. Eita. 5 meses ali, fiz TH3, peguei pódio na categoria no TH3, chorando, na prova inteira chorando, De dor. de dor, puxando pelotão na bike. Eu tenho foto da corrida, tipo, escorrendo lágrimas, enfim. Foram 5 meses ali de constante batalha, tanto para descobrir o que era, como para treinar, né? Quando a gente descobriu, obviamente, né, foi um baque absurdo. O médico falou, tá, sem treinar nada que, né, exija muito da perna. Então, eu fiquei, acho que mais umas 2 semanas até a cirurgia só fazendo musculação, membros superiores. Fui para a cirurgia. No meu caso, o músculo da panturrilha, ele nasceu por cima dessa artéria. E o normal seria o Ah, contrário. ao contrário, Então, a aham. artéria deveria estar por cima desse músculo. E esse músculo, estando ali pressionando, ele diminuía o vaso e começou a formar trombos. Então, o próprio sangue começou a empedrar ali, né, na parede e diminuiu Uhum. cada vez mais a passagem. Então, estava lá 30%, 40%. Não tinha, né, a oxigenação certa. Então, como é bem na região do joelho, é bem na dobra ali do joelho, não dava para botar stent, né, que é aquela molinha, que quebraria quando eu dobrasse o joelho. Então,
era ou isso ou a cirurgia de ponte safena. Então foi feito cirurgia de ponte safena, tem uma cicatriz da coxa inteira até metade da canela, 41 pontos. Foi 3 dias de UTI, blá, blá, blá. Foi uma cirurgia complexa, assim, mas deu tudo certo. Quantas horas de cirurgia? Cara, não faço nem ideia. Fiquei dopado 3 dias lá na Caraca. UTI. Eu lembro que eu tava lá, tipo, jogado na cama, assim. Mas acho que foi. Cara, não consigo nem te dizer. Nem lembro mesmo, assim. Pô, Mas mas pra foi. 41 pontos aberto, assim, sei lá, Perna inteira chuto aberta, pelo menos assim. umas 8 horas. Deve ter sido longa a cirurgia. Mas daí pós-cirúrgico tem que ficar acompanhando, né? Que como é Sim. artéria, enfim, se dá algum problema é sério. E pós-cirúrgico foram 5 meses para voltar a treinar triatlon. 5 ou 6 meses, não lembro agora. Só fisioterapia, todo dia fisioterapia. No início ali, um mês, eu não podia nem botar direito o pé no chão, era pé para cima, só para ir no banheiro mesmo, voltava. Fiquei trancado em casa por um mês, maluco da cabeça, né? Hiperativo, imagina, trancado em casa. Meu Deus. E depois, né, fisioterapia direto para poder voltar aos treinos. Então, no final do ano, dezembro ali, de 2022, que daí teve a liberação do médico para fazer o Iron 70.3 do Rio, que era junho, ou julho, não lembro. E mais pro final do ano mesmo, ali, virando o ano, ou janeiro, ele liberou o de abril. Ele falou, fala com o teu treinador, se o treinador deixar, tu pode treinar, volta à vida normal agora, do zero, né? Sim. Então, a gente voltou e tal, daí na época meu treinador era o Guto, ele Uhum. falou, não, dá para fazer. Fazer por fazer, sem, né, busca de performance e tal, e eu, beleza, bora lá. Daí, me Aí inscrevi foi. pro 70.3 Floripa, queria fazer em casa o primeiro, né? Abriu, né? Na E época era abriu. abril, aham. Foi muito massa, foi muito massa. Foi aquela ideia da superação, assim, pô, eu tava Uhum. numa cama de hospital, agora eu tô aqui treinando e em menos de um ano, que eu queria muito fazer em menos de um ano, fiz o 70.3 Floripa, 5 horas e 45 o primeiro, e depois Rio, não lembro, 5:37 eu acho, e daí Valência foi 5:30, 5h30, baixando aham. um pouquinho. Baixando um pouquinho. Então, vamos baixar um pouco mais aí nos próximos que vem pela frente, com certeza. E depois disso, aí tu fez a Mons, né? Depois foi? Eu fiz o Fez Valência, Valência e depois a que Mons. foi 2024, né, em abril também, e daí foi abril, eu comecei a ideia do Fodax. Então, a Mons, Ah, é ela verdade. veio por Eu, causa do aham. Fodax, né? O Fodax Solo Point 5 tinha aquela parte do final que é trilha, Aham. né? Que é off-road e tal. E eu comecei a flertar com essa ideia. Eu falei, cara, legal, tem esses negócios de ultramaratona, né? Então, eu comecei a conversar com o meu treinador, que já era o Will. E a gente entendeu que dava para inventar essa loucura, né? Então, daí foi. Eu comecei. A primeira prova de trail que eu fiz foi o Mountain Dew, aqui do Costão do Aham, Santinho, Costa Santinho. 21. Foi massa pra caramba. Depois teve daí o Fodax. Então a gente treinou ele pro Fodax Solo Point 5. E daí, pra fazer a Ultra, a gente botou uma maratona no meio. Botou o Então, Jurerê. maratona de Jurerê. Então fiz. No mesmo ano foi um 70.3, um Fodax Solo Point 5, uma maratona, uma outra maratona. É, mas a maratona passou só por treino, né? A gente Era um ainda treino. conversou que tu Isso. tinha que treinar aquela distância Teria de uma quantidade de distância. horário É. e que fechava em fazer a prova, valia mais a pena, porque, pô, tava ali. Medalhinha no peito, né? É, não, e outra, né? Fazer a primeira maratona também, né? É, Então, porque ir direto pra ultramaratona sem passar pela maratona, né? sim. O ciclo não, mas tipo, A a distância, prova, a sim. Uhum. distância, coroar ali como uma Sim. maratona, né? É a vida de um corredor que gosta de longa distância, né? Então, é legal. E foi legal, foi uma parte bacana, apesar de Sim. tantos perrengues pelo meio do caminho. Mas acontece, né? E como é que foi a tua ultramaratona, cara? Eu lembro que eu fiz o 25 naquele dia e eu prometi pra mim que eu não me meteria mais nessa cagada e eu só imaginava eu fazendo 25 quilômetros e só imaginava o GK correndo 50, assim, meu Deus, que bicho maluco. Naquela chuvarada que deu Cara, bizarra. foi um dia de muita chuva, né? Muita lama. A largada aquele dia foi que horas? 6 da manhã. 6 da manhã, né? A minha largada era às 9 de 25 quilômetros, Isso. era isso. Cara, eu gostei muito. Por mais que tenha sido muito mais perrengue do que o planejado. A gente tinha, inclusive, conversado da prova ter ali uma meta de 12 horas, algo próximo de 12 A horas gente até até, conversou com o Bruno com o também, que é Bruno, isso. um treinador da Endurance também de trail, um baita de um atleta, um baita de um Exato. treinador, conhece muito sobre trail, né? E para tentar planejar o melhor possível, né? A ideia era fazer ali sub-12. A largada já tava
tudo, né, cheio de lama ali. Teve a largada do Do 100 um 104, dia né, antes, no né? dia anterior, às 6 da noite do dia anterior. E foi chuva de lá até a nossa largada. Então, Meu 12 Deus. horas de chuva com vários atletas passando pelo caminho que eu passaria depois. Então, né, não tinha como fugir da lama. O planejado era, beleza, subir, né, no pace tranquilo. A descida, que eu gosto muito, é largar morro Soltar. abaixo. Aham. Chegou na hora da descida, não tinha como largar, porque era um tobogã, né, de lama. Inclusive, tem no YouTube, tem os vídeos lá, descendo, E aquela estrada escorregando. que eles estavam fazendo, construindo ali, né? Que tinha Sim, muita lama. Cara, mano, muita quando eu lama. passei por aquilo dali, eu É, pensei, eu não vou conseguir chegar lá embaixo, ou eu vou chegar lá exato. embaixo escorregando, porque, É. tipo, não tem como. Até tinha um fotógrafo que tava bem numa curva, assim, que todo mundo caía, enfim. Já tava planejado Já aquela tá. loucura ali de lama. Mas foi muita chuva aquele dia, meu É. Deus. E o pior foi o Barão, né? Que daí a gente subia Aham. 2 vezes, então é um morro ali que tem 1.000 metros de altimetria, então, de subida total. Então a gente subia 1.000 metros, descia 1.000 metros, fazia a volta nele, subia e Ah, é descia que, de novo. tipo, tem gente aqui que vai assistir e não sabe o que é a Mons. Depois pode até olhar, o Instagram deles é Mons Ultra. É, tem prova de 104 quilômetros, prova de 50 quilômetros e prova de 25 quilômetros e de 9 quilômetros no ano que a gente fez, foi no ano passado, né? E agora vai ter 100 milhas e 200 milhas Ah, que nesse legal, ano. bacana. Me chama pra Então, fazer, com certeza farei. É, e aí nessas provas tem muita altimetria, porque é feito com trilha, né? Então prova de ultra geralmente tem muita trilha. E aí tem muita altimetria, porque trilha, né? Morro, tá, tem é, tudo a ver. a que eu fiz deu 50, era 55, né? Deu acho que 56 ali no Aham, relógio, 3.150 de ganho de elevação. é bastante coisa. Então, Pra corrida é muita coisa. para quem é de Floripa, acho que dá uns quase 8 Morro da Cruz, 9 por aí. É, acho que é por aí, aham, mais ou menos, porque o Morro da Cruz ele é curto, digamos É, assim, e tem uma altimetriazinha isso, uma delícia. considerada, assim. Mas, cara, e depois da Mons, que foi baita perrengue ali, mas deu tudo certo, nenhum problema na perna, né? Sim. Meu medo naquela época era que poderia acontecer alguma coisa, que tu não Uhum. pode dobrar a perna total, né? Sim. E, pô, sei lá, cair, se machucar, bater e dar alguma cagada. A gente tem que cuidar um pouco mais ali, porque É. a artéria agora, né, que é a safena que foi realocada, ela tá bem superficial. Então tem que cuidar que bem na dobra ali a gente consegue sentir o pulso, inclusive. Então, Aham. cuidar, né, trauma, enfim, é mais chatinho. E várias quedas na prova, todo ralado nas pernas, mas sempre cuidando ali para não bater à esquerda, Exato. daí dá tudo certo. É, a gente acaba mudando o foco, né, Uhum. de como, o que a gente tem que fazer. É, cara, depois da Mons, aí veio o Ironman, Isso, na Áustria. exato. É, uma semana depois do Ironman Brasil, frio pra caramba, no Brasil, mas na Lá Áustria era tava calor, que é o que tu derretendo. gosta. Mas passou do ponto que eu gosto. Lá, o planejamento, né, no site do Ironman, tava que a média do dia era 26 graus. Então a mínima acho que era 9 e a média Uhum. 26. Basicamente o dia inteiro a 36, 38 Meu graus. Deus, Então não foi muito bem como sem planejado, condições. divulgado antes, né? Passou do ponto que eu gosto também. Tava todo mundo derretendo. Foi uma prova bem dura para muitas pessoas. Eu tô em grupos de Facebook ali Aham. do Iron Mundial e muita gente comentando assim que tava absurdo de calor. Então foi um pouquinho pior do que o planejado, mas prova da vida, assim, sensacional demais. Ah, Foi muito Ironman, massa. marca Ironman é bizarramente muito bem organizada, muito bem feita. E pro triatlon é a marca que acredito que em questão de marca é a marca que mais Sim, faz pelo triatlon no mundo, né? Ou que sim, mais leva o triatlon pra frente. É, apesar de ter outras marcas também que sim. fazem isso, mas o Ironman hoje é o mais visto, né? Até é normal tu conversar com uma pessoa que ela não sabe que tu faz triatlon e tu falar que faz triatlon, ela pergunta se tu Ah, já fez o Ironman. exato. É normal, até sem saber, né, o que é o Ironman ou nem nada Uhum. do tipo, mas é porque é uma marca muito conhecida. Cara, e depois do Iron, tirou aquela mini férias, digamos assim, passou um tempo lá na Europa, é, pediu a Excelentíssima em casamento. Foi antes, foi antes. Foi antes, né? Ah, não, Foi em foi quando vocês foram foi no ano no ano passado, passado, é em isso, isso, dezembro. isso, isso, isso. Já tava noivo ali no Já Iron. tava noivo no Iron, verdade.
E aí tu foi pra Maiorca, né? Maiorca depois do Maiorca, Iron. depois pedalar, o berço Sensacional. não berço do ciclismo, né? Mas o reduto do ciclismo hoje em dia no Sim. mundo, onde todo mundo quer ir, onde o ciclista é completamente respeitado, porque é uma cidade de ciclistas, É. né? E tudo gira em torno do ciclismo lá naquela cidade, deve ser muito irado. Foi lindo, cara, porque a prova em si, na Áustria, já foi absurdo, né? Todas as 3 partes foram muito legais, assim. A natação é num lago, lindo demais, cristalino. Tu sai do lago e entra num canal, e daí no canal tem gente de todos os lados, assim, torcendo, pontes, enfim. É tudo muito deslumbrante, E é assim. legal que é aqueles lagos que tu tá muito próximo da superfície, né? E Total, a galera tá total. andando aqui do Total. lado Tu e... vê a galera, eu consegui identificar a Grazi me Aham. filmando, então, tipo, tanto que no vídeo eu dou tchauzinho, beijinho pra ela durante a natação, assim, muito massa mesmo. E a É um pouco bike, diferente do que a gente tem no Brasil, porque no total, tu Brasil some vai pro no mar, mar, né? some Uhum, lá no meio do caminho, depois tu é, volta, aparece na areia, depois some de novo e volta. exato. Lá foi um pouco pior a parte de ser um lago, né? Então a Aham. água te puxa pra Mais baixo, a pesado, é. sensação foi bem mais difícil, assim, de nadar, realmente não flui. Mas foi dentro do esperado, nada muito. Acho que deu uns 10 minutos a mais ali, Aham. mas Água tudo bem. gelada? A água tava boa, a Tava água boa. tava boa. Aham. Eu sou bem friorento, então provavelmente para as outras pessoas tava até Tava talvez quente, quente. aham. Para mim tava ok. E a bike eu chorei na bike de tão bonito que tu fica, tá, onde é que eu tô aqui, né? Tu tá pedalando, olhando um monte de montanha assim, e lagos e nossa, é absurdo. Muita gente na rua. Eu fiz em 6 horas e 20 a bike, e nessas 6 horas e 20, aonde eu passava que tinha pessoa, eles estavam ali batendo palma, ale, 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 fico ali o dia inteiro na função da prova, cara. Aham. E tanto pros interiores como na cidade mesmo, assim, E muito, ali, muito lindo. cara, quando tu foi pra lá, eu até li alguma coisa em algum site, algum blog de Uhum. triatlo, algo assim, que a cidade em torno do Iron dali, eles gostam muito. Como um Tour de France Sim, sim, que na sim. França todo mundo é fissurado e todo Uhum. mundo vai pra rua, as mesmas pessoas que Nem não são sabem, ligados ao sim. ciclismo, eles estão lá Sim, batendo palma e vendo a prova, né? Porque, enfim, é Tour de France, né? sim. E ali na Áustria também, no mesmo estilo. A galera Não, gosta de ver, todo mundo apoia na os rua, cara. Todo atletas. mundo na rua. A galera Galera com mangueira com pra molhar os mangueira, atletas. com garrafinha, tipo, enchendo garrafinha aleatória ali, sem nada a ver Da com a prova. Aham. organização, né? Uma pessoa da casa dela com um monte de garrafinha no muro ali, quem quiser pega. Tem muito carinho, assim, da população. Tu via que a galera tava ali pra te apoiar e te ajudar Aham. mesmo se precisasse de alguma coisa, assim. Cara, muito massa. E na corrida, principalmente, tu vê que daí tu tá ali um pouco mais lento, né? Tu vê realmente a galera na função de ajudar os atletas. Então, tanto na organização em si, os staffs, tem criança, tem família, tu vê que realmente é um negócio bem familiar, assim, Aham. da cidade, né? É Então, uma experiência diferente do que a bem gente legal, cara. tem no Brasil. Não que o Brasil seja ruim, porque a prova Exato. do Brasil é muito bem Sim. organizada, nunca te falta nada, Uhum. jamais vai passar um perrengue por falta de água, por falta de isotônico, ou por falta Uhum. de qualquer tipo de suplementação no Iron do Brasil, porque é uma prova muito bem organizada pela Unlimited Sports. E só que é diferente, né? Cada país eu acho que tem a sua peculiaridade. Exato. Eu fiz o 70.3 na Espanha, que foi um pouco mais neutro, assim, não tinha essa questão da galera tá na rua, enfim. Foi lindo demais também, mas o Iron da Áustria em si, eu senti realmente esse abraço da comunidade que tá Aham, ali, eles estão te olhando e falando, cara, que massa que tu tá aqui. É meio sim. que essa ideia que passa, assim, sabe? Eles estão muito felizes por ter aquela prova no local. Então, acho que essa conexão ali realmente é criada e tu percebe, sabe? Sim. É Percebe legal, de né? fato. Porque às vezes no Brasil aqui, principalmente aqui em Floripa, a gente só tem a galera que não entende o meio reclamando por causa do trânsito e É, reclamando isso, por causa de barulho e, pô, exato. enfim. Isso eu notei bastante de todos os lugares que eu já fui para a Europa, nas 3 vezes que eu fui. Eles têm um respeito muito grande com o atleta, com o Uhum. ciclista. Em Maiorca mesmo é absurdo. Eu tava confuso, porque eu tava andando com locais, né, de lá, pessoas que moram lá, e em alguns momentos eu ficava agoniado por ter um carro ali esperando para ultrapassar a gente. Aqui a gente sempre dá vez, né? Ah, Aham. passa, tipo, sai daqui, carro, deixa eu ficar tranquilo. E lá o carro, ele te respeita tanto que ele não tá nem aí se tu tá
numa rua que não tem ninguém vindo, mas se tem a faixa dupla ali que não pode ultrapassar, ele realmente te trata como um Um veículo carro. normal e ele não vai te ultrapassar. E eu ficava, cara, que loucura, tipo, tentando entender, tá, eu tô seguro, real, né? Então, é bem louco essa diferença de cultura e até dos ciclistas. Eu sou um ciclista bem esquentado, eu fico agoniado com, né, quando a gente é oprimido ali de alguma forma, né, no teu pedal, no teu treino. E lá, em alguns momentos, a gente estava certo de alguma forma e o carro errou, eles não falam nada. O próprio ciclista, ele já se porta diferente, né? Ele não Uhum. precisa estar ali brigando com o motorista. Então, até isso eu levei de ensinamento de, pô, tá, vamos fazer a nossa parte também. Eu sei que eu, às vezes sou mais esquentado, então eu sei que eu tenho que cuidar também do carro que tá ali, enfim, não brigar. E isso é bem legal, assim, que realmente tem um respeito mútuo lá, né? Tanto do É que nem ciclista como do sempre carro. o ciclista tá Exato. correto, A porque gente sabe tem pessoas que são bem sem noção, Exato. sai pra rua e quer andar Quer no meio da brigar, exato. estrada, quer subir na BR, pedalar na BR. Cara, se tu É, faz isso, cara, tu tem tá um bom fazendo bem senso, né? errado. Tem um bom senso. E eu acho que, claro, sempre o maior tem que cuidar do menor. É, Mas nós que somos menores ali, né, com a bike com totalmente expostos ali, né, a um perigo, a gente também tem que respeitar de alguma forma, né? Então, exatamente. enfim, uma coisa não Respeito cancela a outra, mútuo, mas vamos tentar se ajudar, né? respeito mútuo. Mano, e, pô, a gente falou bastante aí sobre provas, sobre objetivos, desafios, é, e a nutrição contigo, como um atleta de endurance. Como que tu faz? Tu mesmo que faz a tua dieta, é, tu busca compreender como que funciona o teu corpo para poder tentar passar para os teus pacientes, como que funciona essa parte da nutrição, né? Falando mais agora Uhum, sobre Gabriel, o nutricionista. perfeito. Eu sou uma pessoa bem privilegiada em questão nutricional, porque eu tenho uma genética que me ajuda a não ter um percentual de gordura alto, tenho pais bem magros, minha genética então já veio, né, muito tranquila para isso. Faço endurance, então eu gasto muita energia, então de várias formas eu sou privilegiado a não ter um ganho de gordura, a Uhum, poder comer um pouco mais flexível do que alguns pacientes, inclusive, né, que a gente tem que segurar um pouco mais. Então eu não tenho facilidade para ganhar peso, eu tenho inclusive dificuldade de ganhar peso. Então, no meu plano, eu faço, né, de fato, o meu plano ali, consigo flexibilizar bastante. Então, eu não tenho problema para comer um chocolate, eu não tenho problema para tomar uma coisa fora da, um suco, um refrigerante, enfim. Fiquei 10 anos sem tomar refri, inclusive tomei refri no Iron, quebrei um ciclo de 10 anos sem. Mas, enfim, eu não tenho Coca-Cola. Coca... Infelizmente, não. Isso foi um ponto que me pegou bastante no meio da prova. Eu tava ali quebrado lá no 21, eu falei, tá, beleza, eu vou tomar um refri porque não tá mais descendo gel, não tá mais descendo nem água. Então eu falei, vou tomar um refri que, né, é completo aqui. Fui seco no refri preto, achando que era Coca, era Pepsi quente. Foi Putz. triste, mas me Beleza, reviveu. Então tá tudo certo. Uma Pepsi gelada até vai, mas Tava quente, quente. foi triste, foi triste. Mas me Nem reviveu. Coca quente dá. Não, É, tem que ser gelado. mas me pegou. Mas, enfim, o GK nutricionista conversando com o GK atleta e paciente é bem tranquilo por isso. Eu consigo comer coisas que não estariam no plano de qualquer pessoa, mas, né, sempre olhando exames. Então, constantemente, geralmente 6 meses eu faço exame de sangue completaço para entender como que está meu corpo. Glicose perfeita, hemoglobina glicada perfeita, então eu consigo entender ali o quanto o açúcar que eu como a mais não está interferindo e ajustar ali e dá tudo certo. Então, com longos treinos e com uma genética boa, eu consigo levar a vida bem tranquilo, comer fora tranquilo. Não sou aquele cara bitolado da dieta, consigo sair para comer um sushi livre, consigo comer uma pizza sem estresse, assim. Então, não sou o nutri chato do rolê, eu sou Terrorista. bem tranquilo. Geralmente eu sou o cara que quebra o terrorismo, né? Então eu não fico com esse problema, não. E tu tem bastante atletas de endurance hoje, né? Hoje, basicamente, eu não tenho o percentual exato, mas acho que a gente está ali para uns 90% atletas 90%. de Aham. endurance. Então, como eu te falei lá da época do cross, quem é visto é lembrado. Hoje eu tô no Instagram falando de treino, eu não posto praticamente nada de nutrição, porque realmente postando sobre o meu dia a dia, meu treino e as coisas que eu gosto de fazer, eu puxo as pessoas que gostam disso também. E é o que eu gosto de trabalhar. Eu amo trabalhar com atleta de endurance. São pessoas que tu passa uma coisa, ele vai seguir porque ele tem um objetivo bem definido. Uhum. Então, quando começou ali essa ideia do endurance,
né? Na época eu estava fazendo pós já de nutrição esportiva funcional, tinha já cadeiras de endurance na pós e juntando, né, isso com o estudo paralelo ali, eu entendi que é isso que eu gosto, tanto para minha vida como atleta, como para minha vida profissional ali como, né, nutricionista. Então, basicamente o consultório hoje ele é formado de atletas de endurance e eu fico muito feliz porque eu vejo ali os meus atletas, né, pacientes se inspirando em mim como atleta também e estando ali buscando, né, realmente uma direção para nutricionista, né, como nutricionista, mas também como, né, ideias, às vezes a galera vem me perguntar sobre bike, vem me perguntar sobre Uhum. prova, eu acho isso muito legal, assim, é um combo perfeito para É, mim. um combo, porque tu também é atleta e acho que, né, quem tá Todo ali, mundo se quem se ajuda, né? inspira, todo mundo se ajuda, né? Cara, vamos na questão da nutrição, Uhum, que tu usa bastante também. E hoje, quando a gente fala em nutrição, a gente pensa bastante em suplementação, né? uhum. Top 3 suplementos para um atleta de endurance. Carboidrato, top um não tem como, né? A gente ainda vê uma galera lutando contra o carboidrato, tem sempre, né, a massa que vai contra, Carboidrato. mas carboidrato, carbo lovers, total. A gente vê os grandes nomes do triatlo mundial, da ultramaratona, enfim, galera lá usando 130, 140 gramas de carbo hoje em dia, por Cameron hora, né? Wurf com 200 miligramas de carbo, 1.200 gramas de carbo por hora. Exato. Então não tem como falar que, né, é nossa principal fonte de energia. Então acho que top um vou de carboidrato, top 2 eletrólitos, né? Principalmente pensando em distâncias longas, né? Uhum. A gente vê a importância dos eletrólitos. É, E top o 3, cara, eu vou de creatina ainda, Creatina ainda? tá? Aham. Porque tem muito treino ali que exige, né, da nossa força e potência. Então, Uhum. tanto para o fortalecimento, que eu acho que é base de qualquer atleta de endurance, né, tem que fazer fortalecimento, eu acho que a creatina ela vai realmente entrar muito nessa parte. Então, força e Aham. potência para criar base para os treinos e tiros curtos, né, a gente vai acabar usando. Então, tiros ali de 10, 15 segundos a gente vai estar usando. Vou nesse top 3, carboidrato, os eletrólitos e creatina. Acho que são E os quando a gente queridinhos. fala em eletrólitos, qual que é essa? Porque carboidrato, bom, todo mundo sabe que carboidrato dá energia pra gente, né? Fala pra gente os benefícios de usar o eletrólito tanto em treino quanto em prova, né? Uhum. Para atletas de endurance. A cãibra, né, é o principal motivo que a gente tenta evitar, né, e usa os eletrólitos para isso. Então, um combo de eletrólitos, sódio, magnésio e potássio, ele pode ajudar a evitar essa questão de aparecimento de câimbras. Apesar de que a cãibra ainda não Exato. é. Ela Pô, a não tem um gente não fator sabe qual que é a definido, né? origem, Exato. né? Mas, Exatamente. cara, a gente vai ver ali grande parte, né? Ou desidratado ou com falta, né, de eletrólitos. Esse a gente pode falar Uhum. que é os maiores casos, né, de câimbra. Tem sempre a galera que tem ali uma câimbra recorrente e aleatória, mesmo estando com eletrólitos certos, mesmo estando com hidratação correta. Mas a grande maioria dos atletas vão fazer ali, às vezes, um Ironman sem usar uma cápsula de sal. Acontece muito, eu vejo isso no consultório e Aham. chega para mim casos de pessoas que já fizeram maratona, meia maratona. Ah, eu sofro muito com câimbra, não sei o que fazer. Daí a gente vai lá, bota um eletrólito, dá Aí tudo some. certo. Então, né, a hidratação em si, a galera não tomar água durante o dia. Quem não anda com garrafinha hoje em dia meio que não bate a quantidade de água. Sim. E a gente tá ali perdendo. Tem gente que sua muito, que transpira muito, que perde mais eletrólitos que outros e não repõe. Então, principalmente treinos longos ali, eu vejo, né, tanto no treino como na prova longa, é quase que essencial ali para a maioria dos atletas. Tem poucos pacientes que eu não uso, é, porque realmente a pessoa ali veio, né, abençoada e não tem uma perda grande. Então, a grande maioria ali a gente É usa. isso, vai de pessoa para pessoa, né? Exato. A gente vai. Eu sou muito do teste e reação, cara. Então, Uhum. se a gente viu que deu certo aqui, mantém. Não, não deu certo. Vamos ajustando, vamos ajustando. A gente tem testes, né, de suor, enfim, que dá para fazer, Sim. mas a clínica ali, ela acaba sendo facilitada, né? Teste e reação, dá tudo certo. Aham. Top 3 suplementos que não funcionam. BCA, BCA, BCA. BC. BCA. AA. BCAAA. Cara, assim, tem muitos suplementos. Enfim, BCA não é que não funciona. Não faz sentido. Não faz Se sentido. dentro Isso, de um isso. whey, que custa às vezes mais barato do que um BCA, tu tem o BCA, que são 3 aminoácidos essenciais, né? Os branched chains amino acids, aminoácidos de cadeia ramificada, já tem lá.
Então, no ovo tem, no leite tem, não faz sentido a gente suplementar uma coisa que é cara e que, né, não tem tanta aplicabilidade. Eu acho que é até difícil de botar outros pontos, porque tem alguns motivos ali pra gente usar Aham. algumas coisas, mas vamos falar de Testo Booster, essas loucuras aí, né, a gente vê que não faz sentido. Acho que eu vou ficar de BCA, BCA, BCA. Acho que. Porque tem poucos que eu falo Porque assim, é ó, o que às vezes as não compro. pessoas É o que compram, a maioria das né? pessoas compra, né? Não faz E, sentido, tipo, não faz sentido nenhum né? tomar aquilo dali, né? Então acho que Pagar. vale mais a pena gastar dinheiro com coisa boa. Exato. Isso é até engraçado, porque o paciente ele chega no meu consultório achando que vai gastar um rio ali de suplemento e às vezes ele sai ali com uma prescrição de, beleza, um carboidrato aqui, creatina, uma betalanina, né? A gente Oi, o carboidrato a define gente muito tem gel, a gente gel, pó, tem tem em pó, gummy, tem. gummy, pô, tem muita coisa, né, cara? Comida normal, né? Exato. Comida, Principalmente nas ultras, a gente principalmente. usa muita comida, muita Aham. comida. Então, né, nos postos de controle tem comida. Então, acho que é isso. Acho que é isso. Acho que a gente tem que ir no básico que funciona. Também é assim no treinamento, o básico que funciona. Não adianta a gente querer, não, mas esse treino aqui mirabolante vai fazer com que eu melhore. Cara, não vai, velho. Não existe nenhum treino mirabolante que vai fazer você melhorar a sua performance. Faz o básico bem feito que vai dar certo, né? E, cara, falando de nutrição, a gente já tá meio que encerrando aqui o nosso episódio, mas falando de nutrição e esporte, que hoje tu vê que o esporte mais mudou na tua vida, que a nutrição anda lado a lado? Eu acho que tentar cuidar mais de mim. Eu sou, como eu falei, eu sou privilegiado por não precisar cuidar tanto da minha alimentação. Então, eu vou aos poucos buscando isso pra mim também, né? Porque não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. E eu, como tive essa bênção de poder comer chocolate toda hora e tudo mais, então eu sei que isso é um ponto que eu venho melhorando e cada vez tenho que melhorar. Mas eu acho que é tu poder passar para frente informações que ajudam a vida de muitas pessoas, né? Então, às vezes, um post simples no Instagram que a gente faz ali, um videozinho, um story, tem pessoas que vão responder, cara, pô, fiz isso e funcionou. Então, eu acho que a troca de informação e o benefício que traz para a vida de tantas pessoas hoje em dia, tanto, né, seja internet, seja pessoalmente, eu acho que esse é o principal ponto, assim, que, né, a gente carrega informação valiosa, a gente entende muito do assunto que a gente trabalha, então essa união de vida, trabalho e esporte ali faz total sentido e eu fico muito feliz de poder estar ajudando pessoas direta e indiretamente. Que massa, Acho que é cara. isso. Cara, acho que o nosso episódio tá chegando ao fim e a gente ficaria aqui, acho que uma tarde toda como amigos e Facilmente. como atletas, conversando sobre isso, conversando sobre esporte e nutrição, que é algo que eu gosto bastante também, nutrição. Muito obrigado por ter aceitado o convite, de prontidão quando eu te chamei. E eu acho que era isso, trazer pessoas que influenciam na minha vida como atleta, né, para conversar e trazer mais informação para as pessoas que assistem, né, as pessoas que gostam de mim, gostam do podcast, gostam de ti, querem conhecer mais sobre a gente. Muito obrigado pelo Sensacional. convite. Pelo convite não, desculpa, por ter aceitado o convite. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto, mano. Valeu, Valeu Alex. mesmo, sério. Eu gosto e curto muito a, a forma com que tu leva a vida e que quer se divertir, que quer ser uma pessoa alta astral. É E é isso. isso. Vamos Fuck your pra cima. face e bora brincar de viver, né? É Bem isso. mais legal. Segue o GK lá no Instagram, @GKNutri. Isso. Segue a gente também no Instagram, @AllInCastOficial, no YouTube e Spotify também. E também me segue lá no meu Instagram, né? Ou William Dutra. Gente, muito obrigado pela audiência de mais um episódio. Estamos chegando ao fim e eu agradeço os meus patrocinadores: Florença Pizzaria, Cardapim, Heróica e Brain Juice. Muito obrigado por vocês estarem junto comigo e fazer com que tudo isso daqui seja possível. Valeu, turma. Até o próximo episódio e tamo junto.